Bom, pessoal, retomando então, dando continuidade à análise dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da audiência de conciliação e mediação, cumpre-nos então agora mencionar o último dispositivo tratado no Código de Processo Civil, lá na parte dos auxiliares da Justiça, na parte dentro do tópico que trata dos auxiliares da Justiça, referente aqui à seção que vai falar dos conciliadores e mediadores judiciais, tá? Então, o 175 do CPC, ele diz o seguinte, ele prevê o seguinte: as disposições dessa seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Ou seja, o legislador já deixou expresso que admite-se, então, no nosso processo civil, outras formas de autocomposição. Além da mediação e da conciliação, deixa claro o legislador a possibilidade de serem utilizados outras formas, outras técnicas de autocomposição dos litígios, tá? Nesse sentido, poderíamos citar aí, por exemplo, a arbitragem, que, como diz o Código, é regulada por uma lei especial, uma lei esparsa, a lei da arbitragem propriamente dita, assim como poderia ser a avaliação de terceiro desinteressado, que seria também um outro método alternativo, quando as partes ali acabam escolhendo de comum acordo um terceiro, para que esse terceiro possa dirimir a controvérsia, caso porventura ela venha a ocorrer, Então, o Código deixa em aberto a possibilidade de serem empregados outros meios aí que visam a autocomposição, dentre os quais aí, poderíamos citar esses exemplos, mas a todo momento a gente ouve falar de outras práticas, como recentemente uma colega trouxe aí a questão da constelação familiar, um método aí também alternativo que tem tido uma utilização cada vez maior aí pelas notícias que são veiculadas, na internet. Por parte do Poder Judiciário, no intuito de que, através desses métodos, isso contribua para uma solução consensual dos conflitos. Então, vai exatamente de encontro com a noção de autocomposição, a esses meios alternativos para que as partes sozinhas, no exercício da sua autonomia, consigam pôr fim a uma lide, a um litígio, a uma controvérsia, ok? Então, o 475, ele deixa em aberto essa possibilidade de emprego de outras formas de autocomposição. E o parágrafo único desse dispositivo, ele fala até mesmo fala das câmaras privadas de conciliação, dizendo que os dispositivos presentes nesta seção, então os dispositivos do 165 a 175 do Código de Processo Civil, eles aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação, tá? As câmaras privadas de conciliação e mediação, elas, portanto, se sujeitam ao mesmo controle de imparcialidade a que se submetem aí os conciliadores e mediadores em geral, nos termos do 170 do Código, que já vimos anteriormente, tá? Então, as mesmas causas lá, os mesmos princípios, que vão orientar o trabalho dos conciliadores e mediadores, eles da mesma forma devem orientar a atuação dessas chamadas câmaras privadas de conciliação e mediação, tá? Que são uma espécie de empresa privada, voltadas, constituídas, criadas com a finalidade de realizar sessões de conciliação e mediação, atuar aí, em prol dessa autocomposição, desses meios alternativos de autocomposição, tá? Temos que mencionar com relação às câmaras privadas de conciliação e mediação que também se sujeitam aos mesmos limites de atuação que se submetem também os conciliadores e mediadores, tá? Então, na forma prevista lá no 172, de que o conciliador fica impedido
de assessorar, representar ou patrocinar os interesses das partes por 1 ano da data da última audiência em que ele participar. Então isso se aplica também aos profissionais que atuam junto às câmaras privadas de conciliação e mediação. Da mesma forma, o 173, que fala das hipóteses de exclusão, né? As hipóteses de responsabilidade administrativa desses profissionais, que eles iriam então, por meio de um processo administrativo, poder ser excluídos do quadro, né? Quando agirem com ofensa aos princípios, quando agirem estando impedidos ou suspeitos, tá? Então esses limites de atuação, eles também recaem sobre a figura dos profissionais que atuam nas câmaras privadas de conciliação e mediação, e esses profissionais, eles devem então estar atentos a esses limites, para que não incorram aí em nenhuma nulidade, para que o seu trabalho, né, o desenvolvimento do seu trabalho não implique aí em nenhum tipo de desrespeito à ordem jurídica e, portanto, passíveis aí de nulidade, né? Temos que mencionar que existem várias câmaras privadas de conciliação e mediação atualmente credenciadas junto ao CNJ. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão encontrar várias delas, né? A gente tem, por exemplo, a Alfa, que denomina-se uma empresa privada, que se denomina Alfa Conciliação e Mediação Limitada. Outras que também encontramos cadastradas lá no CNJ, né? A Abricom, que é um instituto de mediação e arbitragem do litoral de São Paulo, né? A Arbimed, que é a Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação Limitada, também é uma empresa privada, é uma câmara privada, né, voltada a conciliações e mediações. A CALA, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana Limitada, tá? Dentre outras muitas que a gente encontra no próprio site do CNJ ou através do Google. Eles remetem vocês ao site do CNJ, onde vocês encontram todas essas câmaras privadas credenciadas e que então, portanto, estão autorizadas a realizar sessões de conciliação e mediação nos processos judiciais, ok? Feito essas explanações com relação aos dispositivos que tratam dos conciliadores e mediadores, vamos voltar lá ao 334 do Código, né? O único dispositivo que trata da audiência de conciliação e mediação propriamente dita. Vimos alguns parágrafos desse dispositivo, mas ficou faltando comentar algumas outras questões trazidas em outros parágrafos que ainda não comentamos, tá? O primeiro deles é o parágrafo 4º do 334, que fala da não realização da audiência. Diz o parágrafo 4º que a audiência não será realizada, ou seja, a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada. Inciso 1 do parágrafo 4º. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Inciso 2, quando não se admitir autocomposição. Então, pessoal, quando o processo não admitir autocomposição, né, nasquelas hipóteses extremamente restritas, como já comentamos inicialmente, como tratado naquele trecho de doutrina do Medina, que recortamos para vocês e que consta do material de vocês, né? Se as ações não admitir, se o processo não admitir autocomposição, a audiência não seria designada, tá? E da mesma forma, a segunda hipótese em que a audiência não é designada é a hipótese de ambas as partes manifestarem o desinteresse na sua realização, tá? Lembrando que o autor, ele manifesta o seu desinteresse na autocomposição na petição inicial, agora é requisito da petição inicial, tá lá no 319, como nós já estudamos, tá? E o réu,
o réu ele vai manifestar o seu desinteresse num prazo de 10 dias contados da data da audiência, ou seja, até 10 dias antes da data marcada para a realização da audiência, o réu ele pode, através de uma simples petição que é atravessada nos autos, manifestar ali o seu desinteresse na autocomposição, dizendo, portanto, que não tem interesse na realização de uma audiência de conciliação e mediação. Ok? Isso tem assento onde? No parágrafo 5º, né? O parágrafo 5º é que menciona que o autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência, tá? Então, havendo manifestação do autor na inicial e havendo manifestação do réu por meio de uma petição até 10 dias antes da data designada para a realização da audiência, essa audiência então não se realizará. Tá? Havendo essa manifestação do réu, já havendo manifestação do autor na inicial, a audiência que foi designada pelo juiz, porque o juiz ainda não tinha manifestação do réu, ele só tinha manifestação do autor, e a manifestação do autor não é suficiente para a não designação da audiência. Então, quando o juiz toma conhecimento com 10 dias de antecedência da vontade do réu em não realizar uma autocomposição, o juiz irá pedir para retirar esse feito de pauta. Tá? Então, vai sair da pauta lá do Sejusc, né, a designação, a realização desta audiência já designada para tentativa de conciliação ou mediação, ok? Ainda dentro dessa questão, temos que mencionar o que dispõe o parágrafo 6º, né? Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes, tá? Então, independentemente da modalidade de litisconsórcio, né, pessoal? Sendo litisconsórcio simples ou litisconsórcio unitário, sendo litisconsórcio facultativo ou litisconsórcio obrigatório, necessário, né, pessoal? Nesse caso, independentemente da modalidade, todas as hipóteses de litisconsórcio será necessário, então, a manifestação de todos os litigantes, né, de todos os litisconsortes. Então, a manifestação dos réus por meio de petição, todos eles deverão, os autores já terão se manifestado na petição inicial, né, através do seu advogado, que representa ali todos os autores, né, na petição inicial já terá manifestado a vontade ou não dos autores na realização. Mas as dos réus, que poderão ter patronos distintos, né, essa manifestação poderá ser apresentada por meio dessa petição avulsa, que vai ser entregue, então, por cada um desses litisconsortes, né, até 10 dias antes da data da audiência, ok? Voltamos no próximo vídeo para comentar um pouco mais a respeito dessa questão.